Acaso ou destino? Alguns encontros proporcionados pela vida são difíceis de explicar. Nossa convidada teve um momento como esse há 15 anos e transformou a paixão pela dança em uma carreira que a coloca hoje como um dos principais nomes que difundem a dança do ventre no Mato Grosso do Sul. No programa Talentos Regionais de hoje, temos o prazer de receber a bailarina Jaci Brasileiro. Jaci, seja bem-vinda aqui ao programa Talentos Regionais. Muito obrigada, Viviane. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Jaci, eu queria que você contasse pra gente a sua história lá do começo. Queria que você me dissesse se você que encontrou a dança do ventre ou se foi a dança que te encontrou. Eu acho que foi a dança que me encontrou. Engraçado você falar disso, porque eu me recordo de criança gostar muito de dançar. Estilos variados, gostava de dançar. Aquela criança livre que escutou uma música e estava dançando, né? Mas a minha mãe não tinha, na época, condições de me colocar em uma aula de dança, uma aula de balé, de jazz. Naquela época não tinha os projetos que hoje existem, né, por aí, que quem não tem condições, às vezes, de pagar uma escola particular participa desses projetos. Na época era um pouquinho elitizado. E eu vim fazer a minha primeira aula de dança adulta já, né, com 21 anos. Quando eu comecei a trabalhar, já tinha um tempo que eu estava trabalhando, ganhando meu dinheirinho, né, jovem, sonhadora. Eu falei, preciso fazer uma coisa que eu gosto. O que eu vou fazer? Vou procurar uma aula de dança. Aí comecei a ligar nas academias de Dourados, perguntando sobre o jazz, a dança de salão, que me interessava. E numa dessas academias tinha a dança do ventre. E aí eu entrei em contato na época diretamente com a professora, que foi a minha primeira professora por muitos anos, né? A Márcia Yasmini, pioneira aqui em Dourados na dança do ventre. E ela falou, tem uma aula no sábado, vem fazer uma aula experimental. Lembro que eu cheguei com muita timidez, muita vergonha, e estava tendo um ensaio de uma coreografia para uma apresentação, um show com as alunas dela. E eu sentei ali no cantinho e fiquei olhando. Foi assim, amor à primeira vista. Eu olhava aqueles quadris, que parecia que o som da música saía daqueles quadris, daquelas mulheres. E eu falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Eu até tinha agendado de conhecer outros lugares, outras modalidades, eu nem quis saber mais. Falei, é isso, ali mesmo embarquei e fiquei, né? Isso foi em 2007. E qual foi no começo? Então você começou como aluna, Comecei. Você conhece essa experiência? Quais foram os primeiros desafios ali para você na dança? A paciência, né? Porque a gente é um pouco imediatista, né? A gente quer para ontem algo que o corpo da gente nunca fez antes. Então você vê a professora fazendo tudo tão bonito, com tanta técnica, né? Você acha que nas primeiras aulas aquilo vai acontecer e não é bem assim, né? Então, além do prazer de dançar, é um processo de autoconhecimento, é você respeitar o seu tempo, o seu corpo, o seu desenvolver naquela arte, né? E perceber que tudo é um exercício. Quanto mais você pratica, né, mais você consegue aí os resultados, mas eles não vêm da noite pro dia. Então eu acho que eu fui aprendendo muito isso nesse processo, que é algo que eu tento levar para as minhas alunas hoje. Olha, calma, tenha paciência, vai chegar a sua hora, a gente vai treinar, vai exercitar e vai sair. E quando a dança se tornou uma profissão? Quando você se tornou bailarina, empresária nesse setor? Foi tudo meio no susto também, eu acredito que também porque tinha que acontecer, né? Eu fazia faculdade na época que eu comecei como aluna, uma faculdade na área de exatas. Não estava me saindo bem, insistia porque meus pais, né, se esforçaram tanto para eu entrar na universidade pública na época, sem estudo, né, nenhum deles tem formação acadêmica, era o orgulho deles e eu lá tentando me manter em algo que eu não me identifiquei. Permaneci ali por uns anos. Também foi com o aconselhamento da minha professora na época, eu já dançava com ela nos eventos. Ela disse para mim, por que você não vai fazer educação física? Eu falei, nossa, eu odiava esporte com bola na escola, meu Deus, como eu odiava. Não era para mim. Ela falou, não, mas educação física tem tantos leques, tantas áreas que você pode trabalhar.
vai conhecer realmente, né? É um curso que te permite trabalhar na área da saúde, em N outras áreas. Um tempo depois, ela já me colocou ali para ajudar em algumas turmas como monitora, né, das aulas. E passado um tempo eu fui convidada a dar aula no SESC de Dourados, né? Dei aula lá por 1 ano e meio, quase 2. E as coisas foram acontecendo. Passado um tempo também, a Márcia precisou ir embora de Dourados, foi embora do estado. E falou, aí, vamos fazer um negócio aí, fica com as alunas, mantém, vamos tocar o barco. E dali eu continuei, então foi tudo muito sem visão, né? Eu não entrei na dança pensando, vou me profissionalizar, vou viver disso, vou fazer um curso de educação física para isso. Não foi, as coisas foram realmente acontecendo, por isso que eu acho que a dança me encontrou também um pouco, né? E qual é a diferença de estar do outro lado, quer dizer, de ensinar essa arte, a dança para as pessoas? Então, eu acho que estar desse outro lado também é um eterno aprendizado, né? Porque a gente lida com muitas mulheres, não só mulheres, a gente tem turmas infantis também, cada uma com a sua história, com a sua realidade de vida, né? Vir para a aula de dança, procurar uma aula de dança, na maioria dos casos é uma válvula de escape, é um momento que aquela mulher busca para relaxar, para resgatar sua autoestima, aprender a se amar novamente, né? A gente vive num mundo que cobra muito das mulheres em todos os aspectos, né? Você tem que estar perfeita em tudo, né? Então, assim, é uma pressão, né? A gente também vem de um momento, assim, que eu venho percebendo, como vem aumentando, né, as doenças de cunho emocional. E a dança é isso. Eu digo que eu estou num eterno aprendizado porque eu tenho que aprender a lidar com a individualidade de cada uma delas, né? Cada uma vem buscar uma coisa diferente aqui na sua aula e eu preciso aprender a entender essa mulher e trabalhar a dança de forma técnica e de forma cultural dentro da realidade daquela mulher, né? Respeitando aquela realidade, respeitando aquele corpo, respeitando aquela história. Então eu vivo aprendendo com elas, eu acho que a diferença está aí. Elas aprendem a dançar e a ser feliz na dança, era isso que eu aprendia quanto aluna, ainda me mantenho meio aluna, né? De vez em quando estou aí estudando. E eu do lado de cá aprendo eternamente com cada uma delas que aparecem aqui nas minhas aulas. A gente sabe que a dança do ventre, ela sofre com alguns estereótipos, alguns preconceitos. Isso ainda existe? Como você trabalha essa questão com as suas alunas? Hoje menos, eu acredito que hoje menos, né? Mas ainda tem. Eu brinco que tem muita mulher que às vezes olha, a gente sofre esse preconceito das próprias mulheres. Tem muitas mulheres que olham torto, tipo, ah lá, menina da dança do ventre, né? Ela vai chegar aqui e ela vai roubar todos os maridos. Assim, chega a soar ridículo um pouco, mas acontece ainda, em menor, né? Em menores situações, mas ainda acontece, né? Tem o estereótipo de que só pode dançar quem é magrinha, ou só pode dançar quem é gordinha, ou só pode dançar quem é jovem, né? E a dança, ela prova que não, a dança do ventre principalmente, né? Porque ela aceita e ela acolhe todas as mulheres em todas as idades, em todos os seus biotipos e histórias, né? Ela não é uma dança que exige, né, nada, só exige que você queira, né? E que não tenha nenhum impedimento de saúde, no caso. Você pode estar dançando, mas ainda existem essas questões aí de vez em quando. Já ouvi que dança do ventre da barriga, por quê? Justamente por não ser uma dança que exige que a bailarina seja assim ou assado, nós temos mulheres de todos os tipos e de todos os corpos, nós temos sim mulheres mais cheinhas. Então, olha lá, bailarina, essa dança da barriga, né? Então, se elas fazem essa análise, mexe com a barriga e a bailarina é mais cheia, então a dança da barriga. Eu tenho que explicar que não existe atividade física, exercício físico nenhum que vai criar gordura localizada em ninguém. São os corpos das pessoas de acordo com o que elas são apenas, né? Mas temos aí muitos estereótipos ainda. Hoje no seu estúdio, além da dança do ventre, vocês têm outras modalidades. Como esse universo da dança se uniu a você? Como isso vem sendo trabalhado ao longo do tempo? Isso tem a ver, acho que, com a estrada, né, que a gente percorre. Antes a gente trabalhava só com a dança do ventre mesmo, adulto e infantil. E aí a gente vai nesse meio conhecendo mais artistas de outros ramos, de outros setores.
Ah, não tem no seu estúdio uma aula de jazz? Não, não tem. O que você acha de a gente abrir uma turma lá? Eu falei, bem-vindo, né? Eu acho que quanto mais a gente vai se fortalecer, né? Porque a gente precisa de força. Esse setor, que é o setor da arte, do entretenimento, ele fica muito de lado quando se tem uma crise, quando, né, as coisas se apertam. É um ramo que esse mês pode ter sido muito bom e mês que vem não ser, né, tanto. Então, por que não unir forças, né? E aí, ao longo dessa estrada, eu fui conhecendo outros artistas, outros profissionais, né, da área do balé, do jazz, e a gente foi incrementando aqui, fomos nos juntando. Tá certo. Você mencionou há pouco a questão de você estar sempre estudando. Isso inclui aprender, a gente percebe que você aprende com vários bailarinos, inclusive fora aqui do estado, e você traz muitos deles para estar junto com as suas alunas. Como é esse intercâmbio, essa formação, a importância? Eu acho muito importante, né? Primeiro porque ninguém sabe tudo, começa por aí. Nas questões artísticas e até mesmo da dança, se você estudar lá quando começou, seja o estilo de dança que for, você vai enxergar ao longo dos anos evoluções, mudanças, muitas coisas inspiram, né, e vão transformando esses estilos ao longo dos anos. Na dança árabe isso acontece também, então a dança árabe, a dança do ventre que a gente vê hoje, não é a mesma dança do ventre se você for olhar um vídeo das bailarinas da Golden Era, lá década de 20, década de 30, 40, era uma outra dança. Se você fosse olhar as danças das mulheres gauazes, né, lá nas suas tribos, no deserto, sem influência de nada do mundo ocidental, era uma outra dança também. Então isso não tem fim, ela é uma eterna evolução, né? Ela vai se modificando junto com o mundo, como tudo que a gente vive. Então a gente não pode parar de estudar. E no caso da dança árabe, pior ainda, porque não é a nossa cultura, né? Então eu preciso estar estudando o tempo inteiro, é uma cultura muito diferente. Quando a gente fala de países árabes, a gente fala de muitos países, cada um com a sua cultura ali. Não é tudo uma coisa só. Né? Existem infinidade de folclores, então a gente tem que estar sempre estudando, porque eu não nasci naquele lugar. Como eu posso dizer com toda a certeza do mundo, olha, isso é assim, né? É a mesma coisa de eu brinco com as meninas, né? A gente não pode parar de estudar, porque é igual uma americana dando aula de samba. Ela não nasceu com aquilo no pé, igual a mulher ali raiz da comunidade, que cresce dentro da escola de samba. Não dá para comparar a pessoa que vive aquela cultura, que vive aquela dança com alguém de outro país que está estudando. Ela pode ser muito boa, ela pode trabalhar com excelência, né? Mas ela precisa se dedicar. Então a gente não para. Eu acho importante a gente estar sempre estudando. E é muito fácil para mim como profissional sair do estado e procurar profissionais e estar estudando. Mas eu prezo muito a qualidade das minhas alunas que se dispõem a essa parte mais estudiosa, porque eu tenho linhas diferentes. Eu tenho alunas que só vêm fazer a atividade física dela aqui e ir embora, que só vêm aqui desestressar, compartilhar com outras mulheres, né, aquele momento e ir embora. Mas eu tenho alunas que gostam de estudar, de evoluir, de seguir mais à frente. Então eu acho importante trazer para elas. Então eu sempre trago algum profissional renomado, nacional, internacionalmente, né? Aqui para Dourados, sempre que eu posso nos meus eventos eu trago. Aí elas fazem curso, ficam assim cheias de ideias, muita coisa para estudar, né? Tá certo. E você também realiza grandes eventos, né? Conta pra gente, para quem quer acompanhar os trabalhos do estúdio, como funciona essa questão dos eventos, que eventos a gente vai ter para esse ano? Falando dos eventos que são realizados pelo estúdio, nós temos os eventos de cunho escolar, que a gente fala, né, de cunho do estúdio, que onde os alunos vão se apresentar, desde as crianças do baby, né, 4, 5 aninhos, até o pessoal do adulto. A gente vai apresentar todas as modalidades. Então a gente tem 2 festivais no ano, nessa linha do acadêmico, né, dos alunos, que é o Dança em Cena, né, que esse ano nós vamos estar fazendo no dia 9 de julho, lá no Espaço do Sucata Cultural, aí nossos amigos, parceiros, artistas, tá vendo como que a gente se encontra nos caminhos, né?
Então, o Dança em Cena vai estar acontecendo e vão ter algumas apresentações, algumas não, né? Várias apresentações de balé infantil, de jazz adulto, de dança do ventre infantil, de dança do ventre adulto. E tem bastante arte, bastante dança. E no final do ano a gente faz o nosso espetáculo de final de ano, que é um evento um pouco maior, né? Esse ano a gente vai fazer temático aí, a gente não fazia desde o início da pandemia, né? Fizemos o último em 2019, em dezembro de 2019. E como o espetáculo temático de maior porte, ele requer um gasto maior, um custo mais alto, a gente ficou segurando aí por esse tempo, nesse retorno, a gente segurou um pouco, né, esse evento grandioso. E agora vai acontecer, que é o Rei Leão, no dia 2 de dezembro. A gente vai ter o Rei Leão dia 2 de dezembro no auditório da UFGD Unidade 2. O UFGD está aí com uma parceria conosco também. E aí tô trazendo artistas de fora, né? Tô trazendo um bailarino, ator e diretor artístico para fazer toda a direção do espetáculo. Então teremos o Rei Leão aí no final do ano. Então, 2 festivais. Dança em Cena no meio do ano, Rei Leão no final do ano. E de cunho mais social, mais empresarial, vamos dizer assim, a gente tem aí um jantar, que o primeiro que eu fiz foi ano passado, primeira edição, que é o Oasis Gala Show, né? Que é um jantar mais requintado, com as pessoas sentadas, né? A gente traz uma banda árabe de São Paulo, a gente resgata mesmo essa coisa da festa árabe, né? Da festa libanesa, que a gente tem ainda aqui alguns descendentes, né, na nossa cidade, algumas famílias de descendência libanesa. Então a gente traz essa banda para a gente sentir aquele peso que tem uma música árabe ao vivo. As bailarinas dançam com essa música ao vivo, né? As bailarinas avançadas e as profissionais aqui do estúdio. Temos um jantar delicioso, né? Então é uma noite assim memorável para guardar na história. E esse ano a gente está trazendo também um bailarino de São Paulo, que é o Paulo Rabelo, que faz a dança árabe masculina, que muita gente não conhece, né? Vê a dança do ventre, às vezes eu recebo perguntas, mas e homem? Homem dança? Hoje, né, temos aí muitos bailarinos na dança do ventre, que é considerada uma dança feminina, que exalta o feminino, né? Mas nós temos aí também a dança árabe masculina, os folclores, as danças masculinas. Então a gente está trazendo um bailarino para trazer essa vertente que as pessoas, nem todo mundo conhece, né? Tá certo, Jaci, muito obrigada pela sua participação, desejo muito sucesso na sua carreira e nos seus projetos. Eu que agradeço, adorei, obrigada. Quem quer acompanhar a Jaci, pode procurar a Jaci Brasileiro nas redes sociais e também você acompanha aí os trabalhos da Câmara Municipal pelo canal da TV Câmara no YouTube e também pelas redes sociais da Casa de Leis. Até breve!